E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender dicas, técnicas em análise gráfica sobre o que é melhor para você fazer as suas operações, fazer as suas negociações, fazer uma leitura do gráfico, assim como interpretar o gráfico e entender, perdão, e entender cada movimento que o gráfico é capaz de fazer ou demonstrar para você através de movimentos. E lembrando que o gráfico sempre tem que fazer movimentos lógicos, movimentos capazes de mostrar para você, para que você tome uma decisão. Lembrando, você nunca faz aquilo que você quer fazer, você vai fazer aquilo que o gráfico está fazendo. Então, quando você está num dia que você não consegue entender os gráficos e nem a lógica dele, é melhor apenas analisar observando o gráfico, estudando e fica de fora do mercado. É a melhor opção. Por quê? Porque a gente só consegue fazer algo no gráfico quando a gente compreende o gráfico. Porque senão vira achismo, vira decisão errada, vira tomada de decisão errada. Você entendeu? Então, vamos para os gráficos hoje. Hoje é domingo. O mercado está fechado, mas não tem problema. Vamos analisar alguns ativos aqui, vamos ver o que o gráfico pode nos apresentar. Antes, você que é novo aqui no canal, você pode baixar esse book aqui, ó, de forma gratuita, para você estudar sobre os 16 padrões que todo trader deve saber. Onde está este book para baixar? Está no meu canal do Telegram. Onde está o canal do Telegram? Está aí no link da descrição ou no banner do canal. Então, quando você entrar lá no canal do Telegram, este é o meu canal do Telegram. Você vai ver aqui, ó, resultados dos alunos, as postagens do YouTube que eu posto. Você vai ver isso aqui. É isso que você vai ver. Quando você chegar nele, ó, primeiramente, lembrando que o nome dele é Treinamento Hunter, tá? Não existe outro canal. Até eu faço um alerta aqui, ó. Cuidado com os perfis falsos. Você vai encontrar um monte de Cadu Rinaldi aí, um monte de foto com a minha, porque sempre tem um bandido e um sem vergonha no planeta Terra. Então, cuidado. Esse é o canal oficial. Não vá entrar num canal que não tenha nada a ver, tá? Então, quando você entra no canal aqui do Telegram, você vai ver que tem uma mensagem fixada, ó, tá escrito aqui. Deixa eu até pegar uma seta. Tem gente que entra e fala assim, mas eu não vi a mensagem fixada. Ó, tá escrito, ó. Mensagem fixada. Você vai entrar nessa mensagem fixada e aqui é só clicar sobre ela e aí vai abrir o link para download, tá vendo? E aí é só clicar aqui e fazer o download, tá bom? Ah, Cadu, eu tô com uma dúvida, eu preciso tirar uma dúvida com você. Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram por direct, ó, tá? Cadu Rinaldi. Aqui também você vê resultados dos alunos que eu posto sempre, né? Aqueles alunos que autorizam. Aqui você vê o link do treinamento, caso você queira saber sobre o link do treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto. Então corre, se você tem interesse e deseja aprender por um baixo valor, um ensino de qualidade, aproveita que essa é a oportunidade, tá bom? Vamos voltar lá para os gráficos. Então nós estamos aqui, ó, Euro-USD, mercado ainda fechado, né? Vai abrir só à noite. Então vamos navegar pelos gráficos, vamos navegar pelas ondas e vamos ver o que nos apresenta os gráficos. Um par de moeda que comumente não fica aberta à noite, mas eu já vejo uma oportunidade aqui de entrada, ó. Ela nunca à noite, não é à noite, durante a semana, né? Comumente ela não fica aberta durante a semana. E aqui existe uma oportunidade. Vou fazer uma entrada aqui de compra, porque ela já veio na região, perdão, tá, gente? Ela já veio aqui na região, eu fiquei esperando para fazer uma compra aqui, tá? Eu fiquei esperando para fazer uma compra aqui. Mas ela já veio com a sombra, tocou na região e me mostrou força. Tem muita volatilidade no mercado, já percebi, com essa primeira entrada. E eu percebo o quê? Que ela já está fazendo o quê? Uma estrutura de alta, ó, tá?
uma estrutura de alta, ela já está buscando o quê? Topos e fundos mais altos. Então, por isso, quando ela veio buscar o fundo dessa região, eu já entendo que aqui o movimento é de alta. Qual a dificuldade de eu fazer essa análise e de eu ter esse entendimento? Observação, calma e saber o que está fazendo. Observação, calma, paciência e saber o que está fazendo. A minha ideia aqui, ó, qual que era do gráfico? Era aguardar o preço chegar até a região para eu trabalhar onde? Nessa região de demanda, né? Um suporte muito bem estabelecido aqui. Porém, quando um gráfico não faz nada disso, ele veio, toca o preço na região e já deixa esse martelo. E você já vê aqui, ó, houve pressão anterior para subir, houve pressão anterior para subir. Como o gráfico está trabalhando uma estrutura de alta, então eu já penso, não, eu vou subir com ele. Olha, chegou aqui, tocou na outra região acima, e travou o preço aqui novamente. Então ele nem foi buscar o topo, ó, ele voltou para quê? Para fazer essa região aqui, do fundo. Aquela primeira ideia. Aí você fala, nossa, Cadu, então a análise foi feita de uma forma, no meio do caminho já mudou e agora ela voltou para a análise inicial. Exatamente. Raciocínio lógico. Quando a gente estuda os gráficos, a gente tem que ter um raciocínio lógico. Por isso que a gente tem que entender todo o contexto gráfico. A gente tem que trabalhar o contexto gráfico, entender o que o gráfico faz nas regiões juntamente com as tendências, para eu entender dentro dos padrões qual é a melhor oportunidade de entrada ou que eu vou ter o meu menor risco. Olha só que legal, ele está chegando de novo naquela região. Porém aqui eu já acho uma região um tanto quanto para fazer um rompimento, porque ela já veio 1, 2, 3, está chegando de novo, dentro de uma estrutura agora já diferente. Então, fizemos a nossa entrada, tranquilo, vamos para outro par de moeda. Perdão, gente. Fizemos um outro par de moeda, abrimos o wildcard, ó. Você vê lógica nessas movimentações, nessa formação de candle? Por enquanto não vejo nada, então fecha esse canal. Nós fizemos nesse par de... Ó, o rompimento acontecendo que eu falei para vocês, ó, que já faria rompimento. Quem é do treinamento lá na aula sobre o que é um rompimento, como entender quando vai romper, é só ir lá, você vai entender exatamente esse modelo que está acontecendo aqui. Se você ainda tem dúvida, é só ir lá, rever a aula, se aprofundar, que você vai entender. Olha o gráfico aqui fazendo este movimento. Tendência vem vindo, tendência de alta, preço chegou aqui na região. Não vejo nada aqui atrás. Ah, vejo sim, ó. Tem uma região muito, mas muito longe daquela. Muito longe. O que pode acontecer com esse gráfico aqui? Essa resistência aqui pode segurar o preço? Pode. Mas eu já estou atrasado na operação para entrar, então é melhor procurar uma outra região. Um outro gráfico, um outro par de moeda. Olha esse gráfico fazendo um movimento de queda. Deixa eu ver aqui, não tem muito o que se vê nele agora também. Então, você prestou atenção que enquanto nós estamos passeando aqui nos gráficos, existem gráficos que me mostram algo a ser feito e outros que eu preciso que ele se desenvolva. Então eu não vou trabalhar no achismo, eu vou fazer entradas nas melhores oportunidades onde o gráfico me mostra uma convicção de entrada. NZD-USD. Se não tiver essa convicção de entrada, esse perfil de entrada no gráfico, não tem que fazer uma entrada, eu tenho que ficar quietinho na minha. Aqui, ó, olha esse trabalho. Tem lógica esse movimento? Não, gente, não tem. Então, gráfico sem lógica, gráfico sem movimentação, eu procuro outro ativo. E nós vamos procurando até aparecer a oportunidade.
Deixa eu ver aqui para trás, deixa eu olhar aqui para trás, ó, gráfico explodindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui me chamou a atenção. Vamos ver o que o gráfico vai fazer, o que ele pode fazer. Aquilo me chamou a atenção. Mas eu tô com vontade de arriscar aqui uma entradinha, tá? Eu tô com vontade de arriscar uma entradinha aqui. Vocês me perdoem. Deixa eu olhar lá. Deixa eu olhar novamente. Ele precisa vir um pouquinho aqui para me dar uma segurança a mais. Dentro de um movimento lógico. É que este candle aqui, ó, que está aqui, esse candle não tem muita força na região. Se eu chegar e trabalhar, por exemplo, uma Fibonacci aqui, ó, eu posso trabalhar uma Fibonacci aqui para entender os canais. Então eu vou entender dentro desta linha que eu fiz lá no passado, ó, eu vou até mudar a cor para você ver como a gente tem que fazer uma análise. Ó. Essa é a minha linha que eu coloquei que eu poderia fazer um trabalho. Ela é o meio desse canal. Você entendeu? Olha que legal trabalhar canais. Este ponto aqui é o meu melhor ponto para pensar em alguma coisa, ou este ponto para pensar em alguma coisa. Mas eu não tenho o domingo todo para ficar pensando nisso. Eu preciso tomar algumas decisões enquanto eu estou trazendo uma aula aqui para vocês. Esse aqui para mim era o ponto de correção. Eu até fiz a marcação. Ó, e é o que ele está fazendo. Ele está mostrando, né, uma correção ali, uma possível correção. Mas eu não entrei. Se eu não entrei na negociação, eu já perdi a oportunidade. Sem problema. Não tem problema quanto a isso de não ter entrado na oportunidade. Então perdemos a oportunidade. Ó. Vocês viram que respeitou magnificamente. Pelo menos está, né? Agora, se ele fechar aqui um candle pequeno, eu posso pensar em continuar o movimento. Isso, pronto, era isso que eu queria. Fica aí, fica paradinho, pronto, acho que agora foi, tá? Agora eu peguei na máxima daquela região. Que máxima da região? A máxima da região lá do passado. Ó, esse passado aqui agora, através daquela movimentação de candle, me mostrou essa possibilidade. Ó. Agora sim, tá vendo? Bem na região. Vocês viram que eu tive que ter uma paciência, analisar, aguardar, ver, rever o ponto, esperar uma melhor oportunidade. Apliquei alguns filtros dentro da minha possibilidade de entrada. Você conseguiu entender isso? E aí o que acontece? Quando você faz a sua entrada, você faz a sua entrada com mais segurança. Aguardei até o último minuto na minha análise para entender o movimento. Tá lá, ó. Perfeita entrada, né? Não é perfeita entrada? Perfeita entrada. Dá uma olhada aqui. Eu vi os meus pontos de correção lá no passado. Ó. Topo em V, topo em V. Aliás, está cheio de topo em V. Topo em V, topo em V, topo em V, topo em V. Vi a movimentação da tendência. Entendi o que o gráfico está fazendo. Porém, eu tive que aguardar alguns gatilhos aqui, alguns filtros. Quem está no treinamento sabe do que eu estou falando. E olha aqui, ó, ele veio e deixou um padrão de correção aqui, justamente aonde? Justamente na região que eu estava esperando para fazer uma compra. Uma região que me mostrava demanda. Agora você viu, eu vi a região, eu visualizei a região, eu tracei uma linha e eu simplesmente fui entrando de qualquer jeito? Não, gente. Eu observei, eu gastei tempo olhando o gráfico, eu gastei tempo interpretando o gráfico, analisei o suporte e resistência. Eu vi que o suporte e resistência, quando ele é estudado e muito bem estudado, ele pode se tornar descomplicado. Principalmente aqui em OTC. Quando você for operar OTC,
opte por operar um OTC com suporte e resistência descomplicado. O que seria um suporte e resistência descomplicado? Onde você sana todas as dúvidas do risco na operação. Quanto mais risco a operação apresentar, menos oportunidade e chance de vitória você tem. Então você tem que sanar todos os riscos. Por isso que o suporte de resistência ele pode ser descomplicado, mas você tem que descomplicar ele. Como é que eu descomplico o suporte de resistência? Como é que eu chego aqui na região e entendo esse suporte, essa resistência de uma forma que eu consiga descomplicar a movimentação? Como que eu faço isso? Eu faço isso com entendimento lógico, com compreensão de movimento e entendendo o que o movimento pode fazer. Olha o gráfico chegando em outra região novamente, ó, GBP, ó, USD, que nós acabamos de entrar. Ó. Olha o que ele está fazendo. Ó. Agora nessa região ele já está indo buscar aqui, patamares mais acima, mas ele está indo. Ó. Olha o movimento do gráfico. Ele não está fazendo um movimento lógico na região? Movimento lógico na região. Quando você olha aqui para trás, ó, olha novamente aqui, ó. Olha uma outra região novamente aqui. E agora você começa a ver o que já? Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Deixando um padrão de correção na região. Pronto. Então eu vou entrar, eu vou colocar em risco aqui meu capital, ó. Dentro daquela lógica que nós vimos. O mesmo ativo que eu acabei de fazer a entrada, eu analisando o ativo, analisando o que o gráfico está fazendo, eu, com duas oportunidades, dentro do mesmo movimento, eu estou conseguindo fazer a minha operação com calma, com tranquilidade, observando a região. Agora, o que pode acontecer nessa região? Ele pode vir buscar a máxima dela? Pode, mas eu coloquei em risco. Por quê? Eu estou altamente lucrativo, né? Duas entradas positivas. Estou indo para a minha terceira. Outra coisa que você tem que entender quando você vai operar OTC ou qualquer mercado, dentro do suporte de resistência descomplicado, é o gerenciamento. Tá lá, ó. Novamente, entrada perfeita. Aguardei o gráfico, gráfico trabalhando em região. Quem é do treinamento sabe o que eu estou falando. Gráfico trabalhando em região. Gráfico fazendo movimentação padrão, a mesma movimentação padrão que ele fez aqui. O gráfico me mostra o que ele quer fazer. Ele mostrando o que ele quer fazer, ó, o que eu fiz? Entrei novamente dentro de um trabalho lógico. Ou seja, o gráfico... O que é um suporte e resistência descomplicado? Suporte e resistência descomplicado. É aquele gráfico que ele tem lógica. Ou seja, você só vai trabalhar um suporte e uma resistência, ou você vai só trabalhar no gráfico o suporte e a resistência e ele vai se tornar descomplicado quando ele tem uma lógica. Que lógica é essa? A lógica dentro das movimentações de contexto da análise gráfica. O suporte e resistência descomplicado, ele possui situações no gráfico onde você tem que entender a lógica da movimentação. Então, como operar suporte e resistência descomplicado de forma lógica? É entendendo que o gráfico possui contextos. O gráfico possui contextos de movimentações. Eu não vou fazer entrada num gráfico que não tenha essa lógica de movimentação, essa lógica de aplicação. O gráfico ele se movimenta com um porquê. Ah, Cadu, eu entrei no gráfico, estou vendo os movimentos, mas não estou entendendo nada. Opa, então ele não tem lógica. Você não tem que operar um gráfico que não tem lógica. Como é que você vai descomplicar o suporte e resistência se você não entende o que ele está fazendo? Você entendeu? Então, por exemplo, ó, aqui capaz de fazer uma entrada ó, perfeita de correção na região. Uma entrada aqui perfeita de correção na região. Outra entrada no mesmo ativo. Ó. Aqui eu fiz no suporte. Aqui eu fiz na resistência. Só aguardando o movimento lógico do gráfico. Outra coisa
que é lógico e vocês têm que aprender, e eu não sei porque que vocês não conseguem aprender, é a questão do gerenciamento. Gerenciamento. O que eu acabei de fazer aqui? 3-0. O gerenciamento, ele não está ligado ao meu capital. Aliás, o meu gerenciamento está ligado ao meu capital na corretora. O gerenciamento não está ligado à quantidade de entradas. É isso que você tem que entender. Por que eu falo de fazer o gerenciamento 2-1? 2-1. Entrou a primeira. Tomou loss, fica fora. Sai do mercado. Volta outra hora. Entrou a primeira. Positivo, ótimo. Tenta mais uma. Mais uma. Positivo, ótimo. Você está com 2-0. Você pode ir para a terceira e tomar um loss, ou fazer a terceira positiva. Ah, fiz a terceira negativa. A terceira entrada foi negativa. Então o que eu fiz? 2-1. Eu paro o meu mercado. Agora, isso é gerenciamento. Agora eu faço a primeira negativa. Eu faço a segunda negativa. Eu faço a terceira negativa. E aí eu vou seguindo. Que gerenciamento é esse? O gerenciamento é algo lógico. Vocês têm que entender, tem que ter uma lógica. Se eu tenho R$100 e eu faço entradas de R$5, eu tomei a primeira lambada ou o primeiro loss de R$5, eu paro. O meu gerenciamento não está em quantidade. Ah, eu tenho R$100, eu vou fazer 5 entradas no dia. Não, o gerenciamento não está ligado à quantidade de entradas. O gerenciamento está ligado à quantidade de wins e loss. Tudo depende se eu tomo um loss ou se eu tomo um wins. Tudo depende se eu ganho. Tanto é que se você entrar primeiro, o que acontece com muitos alunos? Por que quando você usa da sua inteligência, você aprende a ganhar muito quando você está ganhando? Tem alunos que entram a primeira, dá positivo. Entra a segunda, dá positivo. Aí o que ele faz? Vai para a terceira. Terceira entrada positivo. O que ele faz? Pô, tô 3-0, vou para a quarta. Faz a quarta, tá positivo. Aí ele fala, poxa, 4-0, vou para a quinta. Quinta 0, positivo. Por que o aluno vai lá e faz 5, 6, 7, 10 entradas seguidas com loss? Porque quando ele ganha muito. Agora, quando ele perde, ele já para. Esse é o gerenciamento. Isso é um gerenciamento lógico. O gerenciamento não está ligado à quantidade. Ah, eu vou fazer 10 entradas. Se eu tomar 9 loss e 1 wins, eu parei o meu gerenciamento. Mas que gerenciamento é esse que não está ligado ao capital? O gerenciamento está ligado ao capital e não quantidade de entradas. Conseguiu compreender a lógica de um gerenciamento? É a mesma coisa que eu ensino, por exemplo, a você operar um suporte de resistência descomplicado de forma lógica, junto com gerenciamento lógico. Então, por exemplo, aqui eu fiz 3-0. 3-0. O que eu fiz aqui? Uma entrada positiva, segunda positiva, terceira positiva. O que eu vou fazer? Eu vou sair do mercado. Por quê? Porque eu estou em OTC, não quero arriscar meu capital, tá bom por hoje, era o que eu queria fazer, acabou. Eu não preciso mais colocar em risco o meu capital. Ah, Cadu, mas e se você tomasse um loss no início? Um loss no início, eu tenho a opção. Ou eu arrisco a segunda entrada e tomo loss, ou eu arrisco a segunda entrada e ganho na operação e mantenho vivo no mercado. Aí isso é de cada um, dentro do seu gerenciamento e dentro da sua habilidade e tempo de mercado. É muito difícil eu tomar um loss na primeira entrada. Mas é muito difícil. Quando eu tomo, eu já sei que eu não estou vendo o mercado lógico naquele dia, eu respiro fundo e tenho que ficar mais tempo na frente do gráfico. Agora, você partiu do princípio que a primeira você já fez positivo, gente, é só ativar o gerenciamento. Então, quando eu falo que a técnica trabalha junto com gerenciamento e mentalidade, é isso que vocês têm que entender. Então, aprenda a operar o suporte e resistência descomplicado de forma lógica dentro do gerenciamento. Porque, por mais que você busque o gráfico de forma lógica e não consegue achar a lógica, e aí vai tentando, você acaba se quebrando todo. Se quebrando todo. Aí não há ensino que resista. Ensinado é. Mas
Se a pessoa não faz, se você, seguidor aí do YouTube, não faz, quem está no treinamento e procura compreender, estudar, aprofundar com calma, com tempo de observação, com lógica de estudo, o porquê da análise gráfica, entende, compreende e coloca para funcionar. Então, para você ter uma semana abençoada de um wins, uma semana de assertividade, uma semana vitoriosa no mercado, o que você tem que procurar fazer? Você tem que fazer com que esse suporte de resistência seja descomplicado de uma forma lógica, usando o gerenciamento. Porque essa última semana, agora nós estamos entrando na última semana do mês, né? Hoje é 26, nós estamos entrando na última semana do mês. Última semana do mês é a semana com mais volatilidade, onde o gráfico, o pessoal lá do Forex que entra pesado, está saindo das suas posições. Então você vai ver gráficos agitadíssimos. No começo da aula eu falei assim, vamos navegar pelas ondas, não é? Você vai ver ondas agitadíssimas essa semana. Então, se você não colocar a sua técnica à prova com gerenciamento, você não se mantém vivo no mercado. Só se mantém vivo no mercado quem se utiliza de técnicas. As técnicas englobam ter uma mentalidade de trader, assim como o gerenciamento. Compreendeu? Você compreendeu? Você consegue compreender? Você que está aí no chat, você que está assistindo a aula agora, pode deixar um comentário após. Compreendeu como que funciona essa lógica de ser um trader profissional? Então, quando a gente vem nos alunos aqui, ó, eu posso mostrar para você que tem muitos alunos aqui que vão bem. Vão bem, é só fazer aquilo que tem que ser feito. Olha, por exemplo, aqui, ó. Bom dia, Cadu, tudo bom? Tá lá, 3-0. Já ganhou dia de sábado. Tranquilo, paciência, só observando o gráfico, esperando ele mostrar a observação de entrada de acordo com os estudos e o conhecimento que aprendi com o Cadu. E tá aí uma ótima operação. Grande sucesso em OTC. Já altamente lucrativo de hoje. Amanhã será novo dia, mantendo paciência, tranquilidade. Para ter novas operações, chegar a um sucesso positivo desde sempre. Muito obrigado, Cadu, por compartilhar seus conhecimentos e conselhos. Tá vendo? Aluno que entrou este mês, ó. Entrou este mês o aluno. Paciência, observando o gráfico, esperando os melhores movimentos, 3-0, usando de gerenciamento. Sabe que está altamente positivo, some da frente do mercado, volta outro dia. Agora, isso aqui é a regra do sucesso. Não fez essa regra, não manteve esse protocolo, aí vai se quebrar mesmo. Se quebra, aí fica chateado, aí a culpa é do ensino. Geralmente, né, assim, né? A pessoa nunca leva a culpa para si, sempre a culpa é dos outros, né? Isso é lá desde o Jardim do Éden. Isso aqui é o Júlio, se não falha minha memória. Dá uma olhada, ó. OTC, ó. OTC. Bom dia, professor Cadu. Eu não aguentei e tive que fazer essas entradas, 4-0. Até saiu do meu gerenciamento. Olha, ó, presta atenção. Ó. Até saiu do meu gerenciamento. Lembra que eu falei que o aluno ganha a primeira, segunda, terceira, ele vai indo até ver onde vai? Então esse 4-0 deve ter sido isso aqui que aconteceu com o Júlio. Eu acho que é o Júlio aqui. Eu tô confuso se é o Júlio ou o Flávio agora aqui. Mas ou é o Júlio ou o Flávio. Se for você, Flávio, desculpa de ter te chamado de Júlio. Se é o Júlio, desculpa de eu ter te chamado de Flávio. É que, às vezes, são vários alunos, né? Eu me confundo aqui na hora, depois que eu acabo separando aqui e me esqueço. Então, dá uma olhada, ó. O gerenciamento, meta batida, graças a Deus. Treinamento Hunter, muito obrigado, mestre Cadu. Em OTC, ó. OTC, altamente lucrativo. Eu tenho um aluno que é das antigas já aí, né? Tá um tempinho com a gente, que é o Rogério, né? Ele tá pouco ativo aqui no chat, mas é o Rogério. O Rogério sempre fala, né, aqui no chat, quando ele entra. Para mim, OTC e mercado aberto é a mesma coisa. Por quê? Porque ele já apurou a técnica, ele tem gerenciamento, ele tem mentalidade, então eu entro aqui porque eu estou gravando para vocês que eu sei que é o OTC, mas se não tiver escrito OTC, não tiver nada, a única coisa que eu sinto falta é o volume. Mas fora isso, para mim também é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Agora, quem não sabe fazer, só sabe criticar. Quem não sabe ensinar, só sabe criticar. Quem não sabe ajudar, só sabe criticar. E isso vai ter no mundo todo, em todas as áreas, tá bom? Esse aqui é o Rodrigo, ó. Dá uma olhada, Rodrigo, ó. Boa tarde, professor Cadu. 4-1 para conta. Excelente fim de semana. Abraço, fica com Deus. Na onde? OTC.
O Rodrigo aqui é meta todo dia. Um cara consciente, que já domina as técnicas, domina gerenciamento e tem mentalidade. O que vai derrubar o Rodrigo no mercado? Ele mesmo. Se ele não manter um protocolo ou se ele não se dominar, ele pode se quebrar. Mas não, é uma pessoa consciente, altamente capaz. Tem dia que ele me manda a resposta falando assim: Cadu, olhei os gráficos hoje, deixei, fui operar só à tarde, só à noite, tá aí. Pessoa que tem consciência de observar os gráficos, entender o que está acontecendo. Isso mostra que a pessoa se aprofundou com foco, com estudos, buscou compreensão, buscou entendimento. O trade não é só apertar um botão. O trade é um contexto gráfico com o contexto daquilo que acontece à sua volta. Quando você busca essa perfeição, esse aprimoramento, aí as coisas acontecem. Como o Rodrigo aqui, tá? Entre outros alunos, né? Tantos outros alunos. Ó, esse aqui é o Bruno. Dá uma olhada, o Bruno. O Bruno é um aluno nosso que está há pouco tempo também. Boa tarde, mestre. Mesmo com volatilidade, um Hunter opera com precisão. Muito obrigado por tudo. O Bruno opera pelo celular. Então, ó, ele chegou à tarde, ó, fez uma entradinha aqui de ó, R$89 de lucro. Olha que interessante. Ele fez uma entrada de R$89 de lucro. Chega de noite no próprio OTC. Olha aqui o que o Bruno me manda aqui, ó. Ele fez mais uma entrada. Agora essa já foi de R$133, ó. Altamente lucrativo. É o Bruno. Ó, isso aqui foi 5h35 da tarde. Aqui, ó. E ainda isso aqui move o mundo. Ó. Isso aqui é gratidão. Tem gente que é amarga de coração, né? Um dia todo mundo que ajudou de alguma forma é maravilhoso. E outro dia não presta. Tem gente que é assim, mas isso é ingratidão. Ingratidão é um amargor da alma. Geralmente a pessoa, ela externa ingratidão pela outra, mas não porque realmente a outra merece. Não, é ela que é ingrata, que não sabe dar valor na gratidão. Agora, quando a pessoa sabe dar valor na gratidão, isso muda o mundo. Isso abre portas. E eu estou falando de conhecimento de vida, não estou falando só de trade, é conhecimento de vida. Então o Bruno à tarde fez uma entrada no celular, chegou à noite, outra entrada no celular, ó. Fazendo as marcações dos canais, ó que bonitinho. Tá vendo o que é saber operar, ó? Fazendo marcações no canal, fazendo suas marcações, fazendo tudo aquilo que ele precisa. Depois ele manda assim, manda uma foto, né? Escreve, ó, boa tarde mesmo, porque é 5 e pouco da tarde. Depende da hora do Brasil, do horário do Brasil, tem lugar que já está escurecendo, como aqui. Agora tem lugar que é dia ainda. Eu e minha família somos gratos a Deus por ter colocado o Senhor em nosso caminho. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Igualmente, Bruno. A você também, a toda a sua família. Deus abençoe vocês aí. Você entendeu o que é saber fazer as coisas? Então, aí não tem crítica, né? Sabe fazer, faz. Vai lá e faz. Aprendeu? Vai lá e faz. Então, durante a semana, gente, essa última semana é a semana do último mês, cuidado com o mercado, tá? Faça com que o suporte e resistência seu seja trabalhado de forma descomplicada e com lógica, utilizando gerenciamento. Assim você se mantém no mercado, seja mercado aberto, seja mercado OTC. Cuidado com a volatilidade do mercado, cuidado com as entradas num gráfico sem lógica. Observe o gráfico se ele faz os movimentos adequados. Observe se o gráfico está correspondendo àquilo que você faz de leitura, para aí sim você fazer os seus trades com muita segurança e gerenciamento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de baixar o e-book, você que não baixou ainda aí no meu canal do Telegram. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Não esquece de deixar o like, você que não deixou. E após o vídeo aula também, por favor, like, que às vezes o YouTube não computa durante a aula o like. Ative o sininho de notificações se você não ativou. Você que tem interesse em estudar e quer aprender por um baixo custo e ter suporte comigo, entre em contato aí comigo, entre em contato aí pelo link de aquisição, será bem-vindo e vai estudar muito com a gente para aprender este mercado, tá bom? Aprender análise gráfica como um todo, onde você pode operar em qualquer mercado. Eu vou ficando por aqui, você fica com Deus, que você tenha uma semana de ótimos trades, de ótimos resultados. Até a próxima aula. Fui!